Então, gente, na obra do clube a gente tem uma parrilla e antes da gente fazer o detalhe da parrilla, a gente vai explicar para vocês qual que é a diferença entre uma churrasqueira normal e uma parrilla. A gente fez uma enquetezinha que deve entrar aí para vocês darem uma olhada. Então, a churrasqueira ela é uma coisa bem do gaúcho, a parrilla é uma coisa bem uruguaia, mas não é isso que diferencia elas. O básico primeiro é que a churrasqueira ela usa o espeto, apesar que já existem muitas grelhas, então também tem grelha em churrasqueira. E a parrilla ela é feita com grelha móvel. Outra diferença: a parrilla, a carne ela é queimada com a brasa. E na churrasqueira, ela é queimada diretamente com o carvão. Então, na churrasqueira, a gente vai ter um fundo. Esse fundo vai ter lenha, vai ter carvão. E a carne, ela vai ser queimada aqui. Na parrilla, a gente tem que ter a boca mais larga. A gente tem o fogaréu separado. Então, o carvão, a lenha fica separada e a grelha ela é queimada separadamente. Então o gosto da carne fica com menos gosto de queimado quando ela é parrilla, já que a madeira e o carvão elas estão separadas de quando queima aqui na churrasqueira, tá? Então isso é uma das grandes diferenças, que é a grelha. Então quando dizem uso da manivela é para poder descer e subir essa grelha. Aqui a gente chama de fogareiro, né? Aqui fica o carvão ou a lenha onde pega o fogo. Então tem várias outras diferenças. Nesse caso da churrasqueira, a gente tem uma coifa normal, porque como o fogo ele tá no centro, a coifa precisa estar no centro. Então a churrasqueira ela tem essa cara. Diferente da parrilla, que a gente precisa de uma boca bem maior, em função de que na parrilla a gente vai ter o fogareiro e vai ter a grelha. E como o fogo tá aqui, a coifa ela tem que ser inclinada fora do eixo, ou seja, ela tem que estar no eixo da onde está pegando o fogo, tá? Então essa é uma das maiores diferenças da parrilla, porque aqui a gente não tá falando de gosto de carne, aqui a gente tá falando de projeto. Então aqui na parrilla a gente precisa fazer uma boca maior. Na churrasqueira a gente pode fazer uma boca de 54 centímetros. 54 centímetros não faz uma parrilla. O mínimo da parrilla tem que ser mais ou menos 80 centímetros. Então essa é a primeira diferença entre uma e a outra. As churrasqueiras normalmente elas são fechadas. As parrillas elas são normalmente mais abertas. Então isso é uma das diferenças. Então nesse cliente na obra do clube ele optou em fazer uma parrilla. Aqui está o detalhamento da parrilla para explicar para vocês. Então, o que a gente fez? A gente fez uma laje. E essa laje ela é estrutural. Em cima dessa laje a gente coloca uma fiada de tijolo para não se queimar. Dentro, a gente usa o mesmo esquema da churrasqueira, que são tijolos refratários, ou seja, tijolos que aguentam queimado. E aqui tá a coifa. Então aqui é a diferença que eu mostro pra vocês, ó. Se a gente tem a boca aqui de 1,20, se fosse uma churrasqueira, a coifa estaria bem no eixo. Aqui ela tá mais deslocada pra esquerda, porque aqui na esquerda vai ser o lugar nessa coifa que vai ficar o fogo. Então, no caso, aqui dentro ficaria o fogo. Ali tá a manivela que vai subir a parrilla, que ela é presa aqui. Então, a coifa, ela vai estar aqui, ó. Então, a gente pode pegar daqui, ó. E o eixo dela, ele é deslocado em função do fogo que sobe pra cá.
Então esse degrau que tá aqui é essa proteção aqui que a gente faz na parrilla para proteger. E a gente sempre coloca um vidro móvel de proteção do calor em áreas que são fechadas dentro de apartamento. Quando a área é aberta não tem tanta essa preocupação. Então nesse caso, o que é uma vantagem? Como a gente não tem fundo igual na churrasqueira, a gente tem toda a parte de baixo livre para usar para guardar lenhas e usar todas essas coisas, porque o fogo ele não precisa. Se fosse a churrasqueira a gente perderia esse espaço e teria um espaço bem menor. Tá? Então essa é uma diferença bem grande da parrilla. Ela pode ser aberta. Tem uruguaios que usam a parrilla inteira reta, sem esse degrauzinho que a gente chama, mas aqui no Brasil normalmente a gente tem essa cultura de não querer se queimar e a gente acaba fazendo uma afiada com esse degrau. Então, é isso.